Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver me assistindo. Bom, eu me chamo Wesley e o meu trabalho na sétima semana universitária da Unilab é Experiências como monitor na disciplina de Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana pelo PBM Unilab. Trabalho esse que foi construído junto com a ajuda da professora responsável pela disciplina, que é a professora Luana de Almeida Pereira, que me orientou tanto no decorrer da monitoria quanto na construção desse trabalho. Bom, antes de partir de fato para o trabalho, vamos falar um pouco sobre o conceito da monitoria no geral. Bom, a monitoria acadêmica ela se divide em duas funções primordiais, que seria inserir o aluno monitor no âmbito da docência. Ou seja, a monitoria ela proporciona momentos e vivências que o aluno monitor vai passar por certas atividades que fazem parte do cotidiano de um professor ou de um educador. Então, desde na graduação, é uma forma de possibilitar com que o aluno já tenha contato com essas experiências. Outra função seria auxiliar na melhoria do ensino na graduação, porque a monitoria ela não favorece só ao aluno monitor, ela favorece ao monitor e aos alunos que estão cursando a disciplina, pelo fato de, ao invés de ficarem limitados a uma ou duas aulas por semana com o professor, eles têm um monitor à disposição para ser retirada dúvidas que eles têm em eventual momento da disciplina. Então, é algo que beneficia as duas partes, que é o conceito geral meio que é isso que significa, que é um processo de ensino e aprendizagem em que o monitor e os alunos da disciplina são beneficiados. E esse é o principal objetivo desse trabalho, compilar um pouco das vivências que eu tive como monitor e constatar se realmente a monitoria exerce essa função mesmo na formação tanto do monitor quanto dos alunos. Bom, o trabalho em si ele foi estruturado de maneira descritiva em formato de relato de experiências, na qual eu só descrevo as coisas que eu passei pela disciplina. Bom, algumas atividades que foram feitas na disciplina foram assistir às aulas em conjunto com a turma. Isso é tipo a disciplina ela ocorreu em período de Plex, foram apenas aqueles 2 meses quando a Unilab estava voltando por causa da paralisação da pandemia. Todas elas aconteceram pelo Google Meet. Então eu não tive dificuldade em encaixar o horário das aulas com alguma outra tarefa que eu estava tendo no semestre. Então foi muito tranquilo assistir as aulas junto com os alunos. Eu assistia só de ouvinte. É, Outra atividade para mim era a elaboração de atividades de revisão e avaliação. Atividades estas de revisão que eu fazia logo quando acabava a aula, por exemplo. Montava uma atividade baseada no conteúdo visto e encaminhava para os alunos já irem praticando o que eles acabaram de ver. E de avaliação, porque às vezes a professora requisitava que eu fizesse algumas atividades como forma de avaliação ou como prova mesmo. Então, ficou essas duas coisas para elaborar, tanto a revisão quanto a avaliação. Tira dúvidas individual sobre as atividades propostas. Essas, por sua vez, ocorriam da maneira que eu deixei meu horário bem livre para os alunos. Eu disse que não tinha nenhum problema. Eles não estabeleciam um horário preciso. Por exemplo, quando vocês tiverem dificuldades, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que é tranquilo, não se preocupem com a questão de horário. Então, sempre que vinha alguma dúvida, qualquer outra coisa, eu deixei esse horário bem livre para qualquer aluno vir falar comigo. Diferente da monitoria geral semanal, que era para ser feita com a turma inteira, como uma espécie de aula de apoio. Ela era sempre feita às sextas-feiras e, ao invés de ser um tira-dúvidas individual de uma dúvida de uma pessoa, servia como realmente uma aula de apoio mesmo, sobre os conteúdos vistos na semana e com toda a turma. Bom, aquelas foram as atividades que eu citei, e na monitoria no geral eu retirei alguns pontos que eu considero importantes. Pontos positivos e habilidades e pontos negativos e dificuldades. Passando bem rápido sobre isso, teve a relação aluno-professor, que foi um ponto muito positivo na disciplina. Eu aprendi muitas coisas com a professora. Nossa relação foi muito boa, nós concordamos em muitas coisas, então assim, foi muito fácil montar um cronograma da disciplina. Foi muito tranquilo, então a gente não teve muito problema nisso.
Um ponto negativo e dificuldade seria a dificuldade da disciplina em si. Ela é uma disciplina muito densa, com muito conteúdo, então assim, requer dos alunos muita atenção e dedicação para fixar esses conteúdos. Da minha parte também. Tanto é que outro ponto negativo que se encaixa como dificuldade seria relembrar conteúdos importantes da minha parte. Porque eu já havia cursado essa disciplina há alguns meses, então algumas coisas estavam meio obscuras na minha cabeça mesmo que eu assistisse a aula. Então teve essa dificuldade de resgatar esse conteúdo que eu sabia para poder transmitir para os alunos da melhor forma possível. Em compensação, isso me trouxe uma familiarização com a docência, que foi um ponto positivo. Porque não é só sair da faculdade e dar aula, você tem que continuar pesquisando, você tem que relembrar tudo que você viu. Então, assim, foi algo muito próximo. Chegar em casa e revisar o conteúdo para poder passar para os alunos. Então, foi uma coisa bem bacana isso. E acabou sendo proveitoso para os alunos esse trabalho todo. Porque eu recebi o feedback deles. Claro que, tipo, foi minha primeira monitoria, eu nunca participei. Então, teve realmente esse medo, mas pelo que eles passaram, foi muito proveitoso para a parte deles, que eu consegui realmente sanar dúvidas, então foi muito bom saber disso. Foi um ponto muito positivo. Um ponto negativo que eu diria, e da minha parte, foi a má delimitação de horário, porque, assim, na minha cabeça eu gostaria de ajudar os alunos o máximo possível, porém, nessa disponibilidade que eu forneci qualquer horário, foi tudo muito flexível, especialmente também para atender as 12 horas semanais, que eram exigidas na função da bolsa. Eu não delimitei exatamente um horário padrão, por exemplo, só vou atender na terça ou na quarta, sabe? Isso pode me chamar de noite ou qualquer dia. Só que às vezes eu deixava de fazer atividades das minhas disciplinas para atender alunos, então foi uma má delimitação de horário. Foi um ponto negativo da minha parte que eu aprendi que realmente isso não é uma coisa que eu tenho que me atentar. Sobre a elaboração de atividades, eu colocaria tanto como habilidade e dificuldades. Não é nem ponto positivo ou negativo, porque eu tive certa facilidade com as atividades de revisão, mas os estudos de caso foram um pouco mais difíceis, porque exigiam extensa pesquisa de artigos. Então, assim, foi muito difícil. Eu tive muita dificuldade tanto em achar conteúdos interessantes, quanto em converter a linguagem academicista dos artigos para uma coisa um pouco mais acessível para alunos que estão cursando a cadeira agora. Então, a professora me ajudou em várias partes nesses momentos. Então, assim, eu aprendi com isso. Então, foi uma dificuldade e ao mesmo tempo uma habilidade, porque hoje eu sei como construir uma questão bacana, especialmente sobre estudos de caso, que é uma coisa que estuda um caso real e traz mais familiaridade para o aluno, é uma coisa que vai ser mais aplicável no cotidiano. E houve essa aprendizagem mútua, que é um ponto positivo, que além de eu transmitir certas coisas, eu aprendi certas coisas com os alunos também, coisas que eu deixava passar e que eles me relembravam. Então, existe realmente esse processo de ensino e aprendizagem. Porém, poucos alunos participaram da monitoria. Na turma havia 22 e só 6 participaram da monitoria. Tipo, 6 que chegavam naquelas monitorias semanais ou 6 que vinham no meu WhatsApp tirar dúvidas. Então, houve uma baixa procura mesmo. Foi um ponto negativo para mim. Bom, para concluir disso, a vivência da monitoria me proporcionou um aprendizado fundamental na minha trajetória como professor. Como eu já ressaltei, eu aprendi muita coisa, foi muito gratificante passar por isso, até porque eu já estou me formando e eu pretendo ser professor, então foi muito importante ter essa monitoria. Pena que muitos alunos ainda se sentem intimidados a solicitar o atendimento do monitor, não é? Então, assim, é algo que eu mesmo, quando aluno, não procurei muito monitor, então acho que é algo que tem que ser desmistificado. Por mais que eu tenha deixado meus horários flexíveis e tenha me posto a total disponibilidade, ainda existe alguma coisa que não permite que os alunos venham até você, então eu acho que é algo que precisa ser trabalhado. Essas foram algumas referências que eu utilizei no meu trabalho. Gostaria de agradecer ao Programa Bolsa de Monitoria da Unilab pela oportunidade e pelo incentivo financeiro. E a professora Luana por todo o apoio e a compreensão com meus horários que ela sempre respeitou. E pela ajuda na produção deste trabalho. Então, muito obrigado a todos que me ajudaram. E obrigado a vocês que assistiram até agora. Obrigado de verdade.
Até mais.